Se vocês têm notado em sua leitura das Escrituras, primeiro e segundo de Reis registra a história dos reis de Israel. Segundo de Reis também registra a história dos reis do norte, dos reis de Israel. En Primera y Segunda de Crónicas não encontramos a nenhum rei de Israel do norte. En Segunda de Crónicas principalmente. Só os reis de Judá, os reis de Jerusalém. E isto é muito importante, porque sempre tenho visto, e muitos estudiosos também concordam, que Segundo de Crônicas é uma perspectiva muito mais espiritual e dá mais detalhes em relação às vidas dos reis. Então, quando vocês leiam Primeira ou Segundo de Reis, também devem acompanhar a leitura com Crônicas, porque só assim vocês podem ter uma noção mais clara das coisas que estão ou que aconteceram e como Deus interveio de uma forma maravilhosa. Esta manhã vamos a ver juntos o tema, o título da mensagem é Fiéis por princípios internos. Fiéis ao Senhor, obviamente, por princípios internos. E vamos ver que é o que isso significa. De fato, esse é o conteúdo da mensagem. E em Segundo de Crônicas, abram suas Bíblias em Segundo de Crônicas, aqui encontramos que nós vamos a estudar sobre a vida de Joás, rapidamente, não vai ser detalhes, mas vamos a ver alguns pontos importantes que aprendemos aí na vida deste rei. Mas, entendendo um pouco o contexto da vida de Joás, temos que ir primeiro ao capítulo 22 de Segundo de Crônicas, quando Acasias morreu. Ele era filho de Atalía. Vou dar alguns detalhes para que vocês associem os pensamentos que estamos falando, porque se vocês não têm lido ultimamente, não vão ver a associação das personagens. Atalía era esposa, estava casada com Jehoram. Jehoram se casou com uma filha de Acabe e Jezabel. Se chamava Atalía. E esta mulher chegou a ser parte do trono de Israel, ou seja, de Judá, em Jerusalém. Essa mistura, esse jugo desigual com a qual Jehoram se casou, veio a fazer estragos na vida espiritual de Israel. É nesse contexto que surge Joás, num contexto de crise, num contexto de apostasia, num contexto no qual de morte, porque Atalía, quando soube que seu filho Acasias tinha morrido, ela usurpou o trono, diz. Leamos aqui no versículo número 10, 22, verso 10, dice: vendo Atalía, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. De onde era Atalía? Filha de Acabe, perdão. Sim, era filha de Acabe. Mas esta mulher
era tan impía que debido a seus princípios internos, ela trouxe sua vida de adoradora de Baal. Porque ela adorava a Baal, o Deus dos Sidônios. E ela trouxe essa adoração a Israel. Não foi Jehoram que conquistou o coração de Atalia para que ela se convertesse em adoradora do Senhor, do Deus de Israel. Sino ela veio para mudar a fé e a adoração de Israel, de Judá, em Jerusalém. Tanto é assim, e escutem, o que ela fez não é outra coisa mais do que a intervenção de Satanás para a destruição da descendência da família de Levi. Em outras palavras, o que Atalia fez, ela se convirtiu em um instrumento de Satanás para destruir a descendência do Messias. Ou seja, o que realmente Atalia, não Atalia, sino o que estava detrás de Atalia, Satanás, a serpente antiga, o que ele queria era acabar com a descendência para que não viesse o Messias. Imaginem por isso ela usurpou o trono, e era tão perversa e tão má, que ela matou a seus netos, e não só os dela, senão porque haviam outras esposas. Então haviam outros filhos de outras mulheres do rei, que ela acabou com todos. Houve uma mulher, no verso 11, diz: mas Jeosabeachi, um pouco difícil de pronunciar, para mim pelo menos, Jeosabeachi, assim se diz, né? Jeosabeachi, seu nome quer dizer Jeová é um juramento, isso quer dizer o seu nome, é interessante pelo que ela fez. Mas esta mulher, que era filha do rei, dice, não de Acasias, sino de Jehoram, ou seja, ela era irmã de Acasias. Dice que tomou a Joás, filho de Acasias, seu sobrinho, e o furtou entre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim Jeosabeachi, a filha do rei Jehoram, percebem, aí está de quem é a filha? Não de Acasias. Mulher do sacerdote Joiada, ou seja, Joiada era o sumo sacerdote naquela época. Não era só um sacerdote, era o sumo sacerdote. E ela era esposa do sumo sacerdote. Isso é para que vocês vejam também como era a sociedade em Judá, que os sacerdotes e os grandes, o sumo sacerdote, se casava também com filhas de reis. Esse era o relacionamento, dessas elites entre eles, assim se casavam para poder também manter as finanças dentro da própria família. Mas estavam aí, e ela teve a iniciativa, escutem, teve um coração sensível para responder ao auxílio divino. Porque Deus, escutem, se Satanás, prestem atenção, não estão lendo aí. Se Satanás levantou uma mulher usurpadora como Atalia para destruir a descendência do Messias, Deus levantou outra mulher. Percebem o que aconteceu aí? Deus levantou outra mulher, uma mulher sem dúvida piedosa, amante das coisas de Deus, respeituosa das coisas do Senhor, e uma mulher de fé, porque o que ela cria, seu esposo cria. Só para vocês terem uma ideia aqui, diz aqui no capítulo 23, quando já se levantou Joiada, dice, se fez valente para, depois de 6 anos que o menino esteve escondido, ele o levantou para fazê-lo rei. Diz no verso 3 do capítulo 23, toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada les disse:
eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Ou seja, este sumo sacerdote estava ciente da promessa divina a Davi, que de seus filhos manteria um rei no trono. E todos eles estavam cientes que de Davi, como nós podemos ler em Mateus capítulo 1, e em outras passagens, que fica claro no Novo Testamento, que todos os estudiosos, fariseus e sacerdotes sabiam que o Messias viria da casa de Davi de Belém. Cientes todos. ¿Sí? Então, desde aquela época, era óbvio que pensar em destruir a descendência de Davi era destruir a promessa de Deus, o juramento de Deus feito a Davi. Por isso é muito interessante o significado de Jeoseabeate, que quer dizer, Jeová é um juramento. E devido a que Deus fez um juramento, colocar sobre o trono de Israel um dos filhos de Davi para sempre, ele guardou a Joás. Que precioso. Este menino não sabia nada. Ele não tinha, em sua inocência, não sabia o que estava acontecendo. Ele poderia ter sido uma vítima de aquela chacina que estava acontecendo naquele dia, devido a Atalia e a sua fúria demoníaca, porque não era outra coisa mais que do diabo, querendo destruir as coisas que o Senhor tinha levantado. E então ele foi escondido devido a esta mulher. Dice aqui no verso 12: Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Ou seja, o que ela queria era estabelecer as coisas que ela amava. De fato, quando ela morreu, Atalia, porque depois dos 6 anos, quando foi instalado Joás como rei, mataram a Atalia. E diz aqui no versículo 16 do capítulo 23, quero que vocês tenham isso antes de entrar a lo que eu quero tocar. Dice: Joiada, verso 16, fez aliança entre si mesmo e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Bendito seja seu nome. Agora veja, então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. ¿Qué entendemos con eso? Que em Jerusalém, na cidade do Deus vivo, Atalia tinha construído um templo, que era chamada como a casa de Deus, a casa de Baal. Aí chegavam a adorar a Baal. E essa casa foi destruída pelos levitas, pelos sacerdotes fiéis a Joiada e a Joás. E diz: despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Eles não só tinham construído um templo para Baal, sino que nós encontramos no capítulo 24 e verso 7, que diz, falando agora Joás, já no reino, ele diz que se propôs construir ou reedificar, restaurar a casa de Deus. Não leiam antes o 7, leiam primeiro comigo para que tenham uma ideia, o verso número 4. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Foi o primeiro que ele se propôs no seu coração. Ora, por que ele se propôs restaurar a casa de Deus? Era óbvio. Vejam só o que acontece aqui. E vejam, estas são as palavras literais da boca de Joás, o novo rei, o jovem rei. Diz no verso 7: porque a perversa Atalia, está falando de quem? De sua avó. Exatamente. Joás está falando no versículo 7. E ela está falando da perversa Atalia. Mas quem era Atalia? A avó dele. A avó dela, ou dele. Captaram, não? Sim, a avó de Joás. E diz
hoy escuchen y lean cómo Eli se refiere a Atalía. Porque a perversa Atalía y seus filhos arruinaran a casa de Deus. Debido a ter construído uma casa de Baal, eles arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Podemos apagar aí. Que impressionante. Era uma grande apostasia, era uma blasfemia la que estava acontecendo em Israel, em Jerusalém, devido a esta mulher adoradora de Baal. Então, o templo estava destruído, não estavam adorando mais em el templo de uma forma como deveriam. Havia uma fraqueza e doença espiritual crônica em Jerusalém. E os líderes, sacerdotes, reis não podiam fazer nada. Estava uma situação grave. Então aí vem um momento crucial. Dice aqui no versículo, capítulo 24 agora. Vamos já com esse contexto. Espero que já tenham claro o contexto. Dice, tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos ele passou recluído? 6. Então, quantos anos ele tinha? Estamos certos? De 1 ano, ele foi escondido. E ele foi escondido em uma recâmara do templo, como quase não era usado. Numa recâmara do templo, aí esteve com sua ama para cuidar essa criança, né? E a idade de 7 anos, então, se rebelaram contra Atalía, a mataram e, obviamente, foi colocado primeiro como rei, e depois mataram a esta mulher quando ele entrou pela porta dos cavalos, dice. Isso é muito significativo. Entrou para a porta dos cavalos, para a casa do rei, e aí a mataram. Mas diz aqui, verso 1, tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e escutem quanto tempo reinou. E 40 anos reinou em Jerusalém. 40 anos. Foi muito tempo. O mesmo tempo que Saúl reinou. O mesmo tempo que Salomão reinou. E Davi. Os 3 primeiros reinaram 40 anos. E aqui este homem também, este rei, reinou 40 anos em Jerusalém. Leamos o comentário bíblico. Era o nome de sua mãe, Síbia de Berseba. Vejam a influência. Quem era a mãe de Joás? Uma mulher de Israel. Ela era uma mulher de Berseba. Ou Beersheba, o poço do juramento. Ou seja, uma mulher também que tinha um compromisso com o Deus de Israel. E havia, obviamente, uma influência positiva, espiritual, preciosa para a vida do seu filho. Não só a influência dela, prestem atenção. Lembram vocês a Timóteo? Diz que pela fé não fingida de sua avó e de sua mãe Eunice, ele também tinha aprendido as escrituras desde que era criança. E ele se manteve fiel ao Senhor, e ele foi um ministro precioso que andou com o apóstolo Paulo, porque Paulo viu nele algo de Deus em sua vida. Irmãos, a influência de homens e mulheres santas é muito importante na vida de todos nós. Compreende? De fato, muitos de nós temos vindo ao Evangelho pela influência de outros. Mas um parênteses. Mas até a influência santa de pessoas não é suficiente se nós não temos princípios internos no coração para servir a Deus. Eu vou lhe mostrar por quê. Estou adiantando-me um pouquinho, porque creio que este é o conteúdo principal da mensagem desta manhã. Porque tu sigues ao Senhor? Porque alguém te obrigou? Porque alguém te trouxe à igreja e tu estás aí porque é tua amiga, teu amigo, tua família, teu familiar? Estás na igreja porque, como me disse um dia um amigo, eu convidei ele para ir à igreja,
estábamos ainda solteiros, e depois que voltávamos no carro, eu lhe disse: como te pareceu a igreja? Eu perguntando na parte espiritual, e ele me disse: tu estás aí porque tem carpete. Me disse. Eu disse: meu Deus, ele vai aí porque tem ar-condicionado, que gostoso. Meu Deus, eu era um amigo. E ele pensou que eu convidei a ele porque era um lugar bem agradável fisicamente. Irmãos, por que nós viemos à igreja? Qual é a influência que nós temos sobre nossa vida? Isso é muito importante, mas não é suficiente. Tu necessitas ter um encontro com Deus. Tu necessitas ter a teu Deus aqui no coração. Porque de outra maneira, haverão muitas coisas como as que vamos ver agora aqui, que provarão se realmente somos firmes ou não. Se nossas bases são verdadeiras ou não. Então, Joás se levantou, e diz a escritura aqui no verso 2, fez Joás, a segunda parte, o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. ¿Perceben o comentário bíblico? ¿Cuántos anos ele reinou? 40 anos, é bastante tempo para reinar. E diz que ele fez o reto perante o Senhor todos os dias da influência do sacerdote Joiada. Enquanto Joiada estava vivo, ele fazia o que era reto diante do Senhor. Ou seja, ele estava servindo a Joiada e não ao Senhor. Ele estava tendo respeito a esse sacerdote que o cuidou como um pai, porque a esposa dele, lembrem, era sua tia. Então havia um nexo familiar muito grande que fazia com que ele se sentisse comprometido com esse sacerdote para ser fiel e continuar aí. Você já ouviu algumas vezes alguns comentários que dizem: não, mas você não pode. Lembra que os olhos de todos estão sobre sua vida? Lembra você que os seus familiares sabem que você é a pessoa que é mais fiel, você é a pessoa firme, que tem dado um exemplo maravilhoso, e que vão dizer agora que você não quer continuar adiante. Sem dúvida, o que nós fazemos vai afetar positiva ou negativamente a outros, isso não há dúvida. Mas independentemente do que esta pessoa faz, que é o que eu vou fazer? Essa é a pergunta. Ele cai, eu caio também? Ele sai, eu saio também? Ele cala, eu também vou calar? Porque a influência me pressiona? Ou a influência me empurra? Louva a Deus, aí sim. ¿Por que louvamos? ¿Por que adoramos? ¿Por que fazemos nossa liturgia? ¿Por que buscamos ao Senhor? ¿Por que vamos à igreja? Irmãos, são perguntas que cada um de nós necessitamos fazer no mais profundo de nosso coração, para que vejamos nossas bases, nossos alicerces. Bem diz a Escritura que se os alicerces do justo forem destruídos, o que vai fazer ele? O que não se vê, os seus alicerces. Porque o que se vê é a aparência. Mas o que não se vê, essa é a parte firme e sólida, a rocha. E eu necessito estar afirmado sobre ela, não sobre homens. Sim, necessito homens, compreende? Necessito exemplos. Quantos de nós não necessitamos bons exemplos? Joiada era um homem de muito bom exemplo. Seu exemplo ele era um líder que fazia que os outros se sentissem motivados para seguir ao Senhor, as outras pessoas. ¿Me explico? Se sentiam motivadas. Quantos de vocês conhecem alguém que les inspira a seguir ao Senhor? Isso é bom. Isso é necessário. Nós necessitamos, e o Senhor levanta homens como Joiada e como sua esposa em cada geração, para poder ajudar aqueles que seguem ao Senhor. Mas é preciso continuar com eles ou sem eles.
Então aqui diz no verso 4, depois disto resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Verso 5, reunió os sacerdotes e os levitas e les dice: saí pela cidade de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar dessa casa do povo de Deus. Verso 6, mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requerestes? Imaginem aqui chamando já a atenção do sacerdote. ¿Por que não requerestes dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Ou seja, foi um imposto para poder construir o tabernáculo no deserto. Esse imposto foi restaurado, ¿sí?, nos dias de Joás, para poder restaurar o templo que estava destruído. Escutem, meus irmãos, esse templo destruído é uma figura, uma metáfora de nosso templo. Como está nosso templo? Há uma Thalia por aí? Há alguém aí que está tratando de destruir ao Messias? Porque dice que Herodes procurava matá-lo, ¿sí ou não? E diz também a Escritura em Gálatas 4 que a carne sempre persegue ao que nasce no Espírito para matá-lo. Que isso quer dizer que é uma luta que nós temos que enfrentar todos os dias, porque seu propósito do inimigo é destruir a casa de Deus e estabelecer a casa de idolatria de Baal. Isso não é, escutem, isso não só aconteceu nesses dias. Cada geração enfrenta esse desafio. E talvez não vemos uma Thalia, como nos dias das igrejas, das 7 igrejas na Ásia, que o Senhor diz: e tu tens ali aquela Jezabel. Le dice o Senhor a uma das igrejas, Pérgamo: tu tens a uma mulher, a essa Jezabel. Eu creio que foi o Senhor o que calificou a essa mulher de Jezabel. Não era seu nome assim, mas o que ela estava fazendo era o mesmo trabalho da Jezabel do Antigo Testamento. Dice que incitando a seus servos, os servos do Senhor, a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a entrar em fornicação. Que impressionante. E o Senhor estava irado contra isso, porque naquela época havia também alguém mais que estava aí. E ele diz que se chama, que se diz ser profetiza, diz. Ou seja, a manipulação vai existir em toda a história. E a igreja hoje, irmãos, está vivendo exatamente essa época de um mover profético, no qual querem te ensinar a vivir no mundo sobrenatural. ¿Saben que isso está acontecendo na igreja? Mas não percebem que detrás disso pode existir não o Espírito Santo. Deus quer se mover sobrenaturalmente, isso temos que ter essa certeza, mas não através da carne, não através de manipulações proféticas. Deus quer profetizar através de nós. Deus quer fazer uma obra preciosa. Deus quer fazer uma obra legítima em sua casa, mas não na mistura, não numa mistura entre Baal e a casa de Deus. Não existe. Deus não vai fazer isso. Ele não está nas misturas. Ele é legítimo e ele é puro. Amém? Então diz aqui no verso 7, terminou o rei dizendo: porque a perversa Thalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Bom, então uma das melhores coisas que Joás fez, creio que talvez a única, foi restaurar fisicamente a casa de Deus. Contudo, quero lhes dizer isto: é muito, escutem, por favor, todos prestem atenção. É muito fácil restaurar um templo do que ser verdadeiramente templos do Espírito Santo. ¿Me expliqué?
É muito fácil construir até um templo do que sermos verdadeiros templos do Espírito Santo. Cuidar esta vida para o Senhor, este templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele nos chamou para sermos templos. Por isso ele diz: saí no meio deles, meus filhos, e não toqueis o imundo, diz, e eu os receberei, e eu serei o vosso Deus. Porque há um chamamento, porque Deus é santo, seu povo também deve ser santo. Então, aqui vemos claramente como é que ele se desejou restaurar e mostrou, mas que havia no coração de Joás realmente? Que havia? Vamos a descobrir agora. Versículo número 15 do capítulo 24. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Imaginem, naquela época, morrer de 130 anos era encontrar uma boa velhice. Na época de Joás. Sepultaram-no na cidade de Davi, com os reis. Que tremendo. Irmãos, não faziam isso. Mas a Joiada, o sumo sacerdote, devido ao que ele foi para Israel, para Jerusalém, ele teve o privilégio de ser sepultado no sepulcro dos reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa, diz. Irmãos, privilégio grande há para aqueles que servem ao Senhor. Não importa se teu serviço é enorme ou uma coisa aparentemente insignificante, Deus vê, porque diz a Escritura em Hebreus que Deus não se esquece de nosso trabalho, que o que nós fazemos para Ele terá a sua recompensa. Deus vai fazer algo, e aqui está, até na sua morte, Ele foi honrado para ser sepultado no meio ou nos sepulcros dos reis. Quero ver algo com vocês aqui. Leiam comigo agora, antes de dar-lhes o versículo. Joás, o rei, não foi sepultado no sepulcro dos reis. Ele começou bem a sua vida. Tinha boas influências. Mas depois de que morreram suas boas influências, ele começou a perder-se, porque ele deu mais importância às inclinações de seu próprio coração do que à fidelidade que seu Deus merecia e é digno. Diz aqui no versículo 26, diz: sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Este é um comentário divino que deve chamar nossa atenção, porque o Senhor está dizendo que ele não era digno de ser enterrado lá, sepultado lá. ¿Encontraram o versículo? Não? 24, 26. Sim? Ali está. Segunda de Crônicas 24, 26. Só o princípio, onde diz aí: não foi no sepulcro, não, porém não nos sepulcros dos reis. O resto lo vamos a ver depois, se nos dá tempo. Amém? Obrigado. Então, depois de que sepultaram a Joiada, o sacerdote, terminou o luto dele, diz a Escritura, verso 17, acompanhem-me por favor, capítulo 24, verso 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, prestem atenção, príncipes, ou seja, homens principais de Judá, de renome, de poder, de influência até financeira, e se prostraram perante o rei. Eu sei que essa postura era comum naquela época e entre Israel e em Oriente, e principalmente mais
Na China, Japão, se prostrar assim é muito comum, não é? Não há nenhum problema. Mas temos que ter cuidado com ter que receber que alguém se prostre diante de nós. Porque o seu propósito não pode ser unicamente reconhecer tua autoridade, reconhecer o teu lugar, sino dominar-te. Talvez não estão captando ainda. Mas o que eles fizeram foi tomar o calcanhar de Joás, espiritualmente falando, prostrando-se. O rei estava, puxa vida, eu sou o rei e agora realmente estão reconhecendo quem sou eu. O rei de Israel. Agora sim. Já não tenho nenhuma influência sobre a minha vida. Agora vão me conhecer quem sou eu. E aqui estão eles. E diz a Escritura. E o rei, ¿están lendo comigo? ¿Están lendo? E o rei os ouviu. Aqui não nos diz o conteúdo da mensagem que estes príncipes levavam. Mas é óbvio pelo contexto que o que eles chegaram a pedir ao rei praticamente era abandonar o caminho reto que ele tinha seguido, tendo o exemplo de Joiada. Diz aqui, verso 18 imediatamente, deixaram a casa do Senhor. Queridos, que foi o primeiro que fez Joás quando ele chegou ao reino? Ele se propôs restaurar a casa de Deus. Todo o povo deve ter estado alegre. O povo que queria e servia a Deus, porque não todos adoravam a Baal. Todos sabiam que havia uma apostasia em Israel. Quando isso aconteceu, que alegria, que o rei, oh, que maravilha. Morreu Joás, deixaram outra vez a casa que ele tinha restaurado. Não, ele propriamente, todo o povo através dos impostos, mas o desejo dele surgiu. Então diz, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos de Baal. E por esta causa, e por esta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Deus levantou a um homem chamado Joiada, um sumo sacerdote, para encauzar, assim se diz? Encauzar? Não. Ou encaminhar a um jovem rei, Joás. Morreu Joás, Satanás levantou a príncipes, homens de influência, para encaminhar a Joás, empurrando-lo fora da casa de Deus. Joás. Morreu Joiada? Não, perdão. Obrigado pela correção. Morreu o sumo sacerdote Joiada e Satanás levantou a príncipes para empurrar fora a Joás da casa de Deus. Foi o que eu disse, né? O que está tratando de dizer. E ele aceitou a influência desses homens. Irmãos, que importante é que nós tenhamos os alicerces corretos aqui adentro, porque de outra maneira não vamos a perceber quando há um espírito de engano, ou vamos a perceber que nossas bases não são firmes porque nos deixamos enganar. Por isso é tão importante o título, fiéis por princípios internos. Aqui adentro. Não me move nada do externo. Eu não vou ser impressionado, não porque meu pai morreu, eu não vou seguir na igreja. Ele era o exemplo. Eu tenho ouvido isso muitas vezes de muitas famílias, de pessoas, né? Seu pai morreu, agora ele era o
o pilar da fé em sua família. Todos tinham seus olhos, seu coração fito. Morreu ele, todo vem para baixo. Não importa que morra teu pai, ainda que ele fosse um homem fiel. Não importa que tua mãe, aquela mulher santa, morreu e não mais está contigo. Não importa que teu tio, ¿sí?, aquele homem fiel, ou tua tia, aquela mulher fiel, morra. Nós necessitamos permanecer fiéis ao Senhor em toda circunstância, porque nós não servimos aos homens, servimos a Deus. E nossa vida deve ser consagrada ao templo de Deus. Outra vez, é fácil restaurar coisas físicas. É difícil manter este templo vivo e com adoração e com incenso e perfumes aromáticos sempre. Mas é o que Deus quer. Bendito seja o Senhor. Então Satanás conseguiu desviar a Joás. E diz aqui, a pesar desse pecado, diz no verso 19: porém o Senhor les enviou profetas para os reconducir assim. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Senhor sempre vai enviar a sua palavra para corrigir nosso caminho. Que precioso Ele é. O perigo é o coração enganoso, o coração orgulhoso. Diz no verso 20: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de sacerdote Joiada. Que incrível, essa família. Zacarias era o filho, era também sacerdote, filho de Joiada, e ele se levantou em profecia e disse: o qual se pôs em pé diante do povo e les disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Foi uma palavra dura que Ele deu ali essa manhã a todo o povo e a Joás principalmente. Então diz no verso 1, conspiraram contra ele, verso 21, contra ele e o apedrejaram por mandado do rei. Este Zacarias é o que Jesus menciona quando diz que mataram a Zacarias, lembram? É este Zacarias. E diz: conspiraram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor lo mataram. O filho do sacerdote que lhe ajudou a caminhar no caminho de Deus, ele foi tão infiel que matou seu filho na casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. E este, ao expirar, disse, porque foi apedrejado, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Foram as últimas palavras. E eu creio que essas palavras não estão cheias de vingança, sino de justiça. Porque Deus é o que retribui cada obra. Aliás, não foi uma palavra de vingança, sino foi uma palavra profética. Porque foi exatamente o que aconteceu depois. Diz que Joás foi ferido, diz aqui pelos sírios. Verso 23 diz: antes, já estou para terminar e quero tocar os pontos principais. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes. Incrível, né? Os príncipes malvados, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor les permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Essa foi a retribuição que ele recebeu devido à sua maldade. Bom,
qual é a chave para nos manter firmes no caminho da fé? Irmãos, nós estamos num caminho delicado. O cristianismo não é nenhum jogo, não é nenhuma brincadeira. O cristianismo é um caminho santo, um caminho onde temos que manter firme. Diz que o justo andará nele, e o perverso, que diz a Escritura? Não lembra? Cairá nele, diz. Cedo ou tarde, dependendo de como estamos alimentando nosso coração, assim vamos a reagir. Mas outra vez, o caminho da fé. A fé e a salvação é gratuita pela graça divina. Mas nós temos que vir a Ele com todo o nosso coração e procurar um encontro com Ele, o Salvador. E não vir pela influência de homens ou mulheres, que nos levam simplesmente por querer talvez ganhar mais uma alma. E é boa obra fazer evangelismo, é boa obra que todos devemos fazer. Mas, meus irmãos, que essa pessoa que nós trazemos à igreja, não a façamos nossa discípula, sino a façamos discípula de Jesus. Que a convertamos em um homem ou uma mulher de Deus, e não que esteja com seus olhos fitos em mim. Deus nos livre disso. A chave para nos manter firmes no caminho da fé é através de sermos fiéis nos princípios internos, naquilo que nós temos recebido aqui no coração, com todas nossas forças. Porque a verdade é que cedo ou tarde Satanás se aproveitará em alguma ocasião para usar alguém mais. Como dice el Señor na advertência, dice o Espírito que nos últimos tempos as pessoas ouvirão a doutrinas de demônios, dice, e apostatarão da fé. Lembram o que dice a Escritura? Dice que vão a ouvir doutrinas de demônios. Pessoas que estarão sendo influenciadas pelo inimigo para desviá-los da fé. Mas se nós temos aqui um encontro com Deus e nossa vida tem sido o resultado de algo legítimo espiritualmente, a Bíblia nos diz: de minha mão ninguém os arrebatará. Ou seja, há uma segurança tão poderosa nas mãos de Cristo. E é aí onde nós necessitamos estar, meus irmãos. Manter-nos sempre. Não importa se perdemos um bom pai, de grande e firme exemplo, se perdemos um fiel ministro, que pelo seu zelo no caminho de Deus nos encaminhou por esse caminho precioso, ou perdemos a um grande amigo, que era nosso guia. Nunca perdamos ou percamos nossa consagração na fidelidade. A nossa fé deve estar baseada em princípios internos e não por influências externas. De outra maneira, haverá alguma brecha que o inimigo pode aproveitar. Só a graça verdadeira capacitará o homem para dar fruto até o fim. A vida e a mensagem de Joiada e seu filho Zacarias era: Joás, mantente fiel. Joás, continua no caminho de Deus. Joás, que não tenha sido só uma influência por encima, sino que esse Espírito Santo que tomou a Zacarias, seja o mesmo Espírito Santo que tome a tua vida. Quando vocês lembram o dia que nasceram de novo? Quem lembra? Eu lembro o dia que eu nasci de novo. Foi um 8 de novembro, o novo nascimento, meu novo nascimento. De 1978, às 3 da madrugada. Foi o encontro da minha vida com o Senhor. E desde esse dia, Ele está aqui adentro. E os seus princípios, as suas bases firmes, têm me sustentado
a pesar de todo que te hemos pasado y pasaremos. Creo que a mensagem também de Joiada e Zacarias é que os servos de Deus estão dentro do povo de Deus para encaminhar aos santos pelo caminho do Senhor e para dar uma palavra profética, ainda se é possível, e eu creio que é necessário, assinalar o pecado, para que venha arrependimento y nos voltemos ao Senhor y abandonemos cualquier idolatría y nos consagremos na casa de Deus. Esse é o propósito dos servos de Deus. Vivamos nossa fé pelo nosso encontro com o Senhor e veremos que fortaleza há em nosso interior. Talvez vocês já tenham ouvido de Billy Graham, ¿sí? ¿Tem ouvido de Billy Graham? Ele morreu, creio que o ano passado, sim, 2018. Ele nasceu em 1918, viveu 99 anos. Nesta época, bastante tempo. Quando ele era aproximadamente de uns 19 anos, ele foi a uma cruzada evangelística. Se diz cruzada, assim, né? A uma cruzada evangelística de um evangelista naquela época, Billy Sunday. Billy Sunday era um evangelista muito conhecido nesses dias. Estamos falando de 1937. 1937. Creo que estava terminando aí na Primeira Guerra Mundial. Não, perdão, a Segunda Guerra Mundial estava iniciando-se. A Segunda Guerra Mundial. De fato, ele se convertiu em um pregador depois da Segunda Guerra Mundial, com os militares, o exército, os soldados. Ele levou a mensagem, começou o Senhor a usá-lo. Mas ele se convertiu nessa cruzada de Billy Sunday. E diz que, porque um jornal depois fez um comentário, um colunista de um jornal em New York, ou Nova York, fez um comentário sobre essa cruzada. E diz que esse dia passaram, o Billy Graham conta esse testemunho, passaram 400 pessoas ao altar nessa carpa, essa barraca que havia aí de campanha. E ele viu que era, e falaram da quantidade de pessoas, 400 pessoas se convertendo ao Senhor aquela noite, e entre eles estava ele. E disse que o seguinte dia, o colunista do jornal mais importante, The New York Times, ele fez um comentário e disse: isto foi um fogo emocional em todos. Eles não vão perseverar nesse caminho. Daqui a pouco vocês vão ver como essas 400 pessoas já estão outra vez em sua própria vida do mundo. Ele dá testemunho desse artigo que saiu no jornal, e ele disse: até o dia de hoje, ele conta isso 20 anos depois de sua conversão, eu estou firme. E de essas 400 pessoas, 11 mais são ministros do Evangelho. 11 evangelistas e pregadores que estão espalhados no mundo pregando a palavra do Senhor como eu. E dessas 400 pessoas também se levantaram outros homens que se dedicaram a ter um serviço de liderança religiosa em escolas, em clínicas, qualquer outra coisa, que eu tenho me encontrado com ele no percorrer destes anos. Não houve um acontecimento emocional na minha vida, mas um encontro legítimo que até o dia de hoje tem feito que eu permaneça no caminho do Senhor. E ele morreu fiel a seus 99 anos, apesar de tantas doenças, câncer, próstata, mal de Alzheimer. Ele padeceu um monte de coisas, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Queridos, a vida cristã deve viver-se pelos princípios internos de nosso coração, pelos encontros legítimos com o Senhor, e não pelas influências das pessoas ou dos homens ainda santos. Muito menos pela influência de homens e de mulheres perversas
que son usados por Satanás para tirar aos santos da casa de Deus. Há perigo constante na vida e nós necessitamos manter-nos firmes. Quantos de vocês querem ser firmes no caminho de Deus? Amém? Colóquense de pé. Dice a Escritura en Hebreos capítulo 13 y el versículo 5, dice: sella a vossa vida sin avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, o Senhor, de maneira alguma te deixaré, nunca jamais te abandonaré. Ahora, ¿por qué menciono este verso? Que tenga a ver con el Señor. Porque, irmãos, os mesmos princípios que están no coração dele de fidelidade são os mesmos que ele tem colocado em teu coração quando há encontro legítimo com ele. Ou seja, ele espera também que nós possamos dizer agora para ele: de maneira alguma te deixaré, nunca jamais te abandonaré. Olha o que dice aquí. Dice a Escritura en Atos, no tienen que ir lá, mas solo escuten. En Atos capítulo 11, cuando en Antioquía comenzó a haber un avivamiento, dice que los apóstoles enviaron a Barnabé. Y dice ahí, no versículo número 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus que havia nesses homens e essas mulheres, alegrou-se, dice. O sea, ele percebeu que não era uma obra humana o que estava acontecendo com esses homens em Antioquía. Se levantou uma igreja missionária, uma igreja preciosa em Antioquía, não por obra humana, foi o Senhor. E dice: vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Nunca jamais te deixaré, nem te abandonaré, diz o Senhor. E o Senhor também espera que nós, com firmeza de coração, lhe sirvamos. Não importando o que nossos olhos veem, não importando o que as circunstâncias apresentam, meus irmãos, é preciso seguir à frente para a glória do seu nome. E por último, quero ler para vocês o que diz em 1 Coríntios, capítulo 4. Verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, nossos ministros, mas também todos nós como crentes, é que cada deles seja encontrado fiel. Se espera de nós fidelidade. Mas é que fulano não está mais na igreja. Eu não estou por ele aí, não. Eu estou por o Senhor. Amém? Ah, não, mas que o pastor tal coisa. Não interessa. Amei tanto ele, amo tanto ele, ainda que não esteja por razão X, lo que seja, ou volte a seu país, eu vou ser fiel ao Senhor. Amém, meus irmãos? Não importa o que aconteça. Nós servimos ao Senhor e não aos homens. Fiéis a través de princípios internos. Amém. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados
repetir esta frase. Y me gustaría oír los instrumentos en esa parte donde dice: a minha fé yo, pam, pam, pam. Vamos a hacer algo ahí, no sé cómo, mas vamos a darle realce a ese momento que el Señor quiere de nosotros también. Amén. Vamos ahí. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não possa fazer na sua graça, vou viver em cada crise sem variar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer nas lutas de me socorrer, ao sobrevir a tentação. É Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olha para teu Cristo, olha para teu Salvador, fita teus olhos, o teu coração no teu Senhor. Homens fiéis são necessários, homens santos são necessários, são postes que formam um cerco para a proteção das ovelhas. Mas o pastor das ovelhas, ele é nosso guia. O pastor dos pastores, ele é o que nos sustenta, nosso Criador e Senhor. A ele nossa vida pertence. Aleluia. Só a capela. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão postramos diante do Senhor como servos teus. Não queremos ser manipuladores de teus filhos. Queremos ir pregar a palavra profética, Senhor, para encaminhar pelo bom caminho a teu rebanho, para seguir ao bom pastor das ovelhas que deu sua vida por elas. Todos nós, Senhor, estamos em tuas mãos.
Ayúdanos a andar nesse caminho, Senhor, a pesar das lutas e das circunstâncias difíceis, Senhor. Que nunca abandonemos a tua casa, que sempre permaneçamos firmes na casa do Senhor, restaurando o que sea necessário restaurar, reedificando o que sea necessário reedificar, porque falhamos, ofendemos de muitas maneiras, mas o espírito de arrependimento está conosco para nos conduzir ao perdão e a receber a graça divina para continuar adiante. Abençoa a tua casa, Senhor, a qual casa somos nós. Abençoa estas ovelhas, abençoa em nome de Jesus, para que a fidelidade do teu coração fique firme e seja inerente nos corações de teus filhos, Senhor, para a glória de teu nome. Agradecemos, Senhor.